Receita de pão integral 70%. Por quê? Para essa receita, você vai usar 500 gramas de farinha de trigo integral e 30% vai ser a farinha branca, para que esse pão cresça, para que ele fique mais macio. Mas na sua grande quantidade, vai ser aí a farinha integral. Olha a diferença de cor entre as duas. Misture bem as duas farinhas, abre um buraquinho no meio e aí você vai usar o açúcar mascavo. Nessa receita, eu estou usando o açúcar mascavo porque é o açúcar mais integral. Ele contém aí as vitaminas, os minerais da cana-de-açúcar. O pão não vai ficar com gosto de cana, um gosto diferente, tá? Mas se você não tiver o açúcar mascavo, pode usar também o açúcar branco. E aí já pode colocar o fermento biológico, misture bem. Nessa parte a gente vai colocar a água e misturar aí o açúcar com o fermento e um pouquinho de farinha ali. Vamos deixar por 5 minutos para ativar o fermento biológico. Então vai sair um cheiro forte, né, para não ficar no seu pão. Aguarde ali depois de misturar 5 minutinhos. Pronto, passados 5 minutinhos, a gente coloca um ovo inteiro. Se você não tiver ovo, né, de repente, pode substituir por azeite de oliva, tá? Uma colher de sopa. E aí já coloque o sal. Se por acaso você for usar o azeite de oliva, deixa para colocar por último, tá? E aí já pode começar a misturar junto com a farinha e vai adicionando a água aos poucos. Eu usei aí em média umas 400 ml. Por quê, gente? Não tem uma quantidade exata de água, porque depende da farinha. Cada marca de farinha absorve quantidades de água diferente, tá? Então, fique até o fim para você ver aí a textura que essa massa tem que ficar para você poder já começar a sovar ela e abrir para poder enrolar, né, o pão. Fui adicionando a água aos poucos e agora chegou nessa consistência, ó. Ela não gruda muito na mão, ela tá um pouquinho, né, prega um pouquinho assim na mão, mas não muito. Essa é a textura ideal desse pão, tá? Então esse é o momento para começar aí a sovar o pão. Você vai sovar bastante mesmo, porque como é uma farinha integral, ela fica um pouco dura. Então, quanto mais você sovar, se tiver um cilindro, melhor ainda, porque aí vai ficar cada vez mais macio, tá? Sova bastante. Uma dica boa: separa essa massa em duas, porque se é uma quantidade menor, você consegue sovar com mais facilidade. Depois de sovar por alguns minutos, você já vai ver a consistência da massa um pouco mais lisa. E aí é o momento de vir com o rolo aí, se você não tiver um rolo, pode ser uma garrafa de vidro, enfim, para poder abrir a massa. Você vai abrir bem e começar a enrolar. Para enrolar, gente, dá uma empurradinha, puxa, empurra um pouquinho e é isso. Esse é o tamanho do pão. É muito simples de fazer. Eu nunca tinha feito pão. Esse é o quinto pão integral da minha vida que eu faço na vida. E assim, muito fácil mesmo e fica delicioso. E uma dica fundamental para o seu pão ficar bonito é a forma. Tem que ser uma forma assim, gente, alta, fininha, tá? Porque senão ele fica um pão esparramado, ele esparrama para os lados. Então ele não vai ficar, né, bonito, que nem pão de mercado, por exemplo. Essas formas eu comprei na Shopee, foi muito baratinho, acho que foi uns R$ 30 as três. Eu tô untando com um pouquinho de azeite de oliva para ficar mais fácil, né, de sair depois o pão. Porque assim que ele estiver pronto, eu já tiro da forma, porque senão ele começa a suar ali na forma e fica um pão úmido, fica ruim, tá? Então, assim que ele estiver pronto, já desenforma para poder esfriar e aí você guardar. Agora é só colocar a sua massa aí na forma e esperar ele crescer. Eu deixei por 1 hora ele ali na forma para crescer bem e aí colocar assar. E agora é só levar para o forno pré-aquecido a 180 graus. Eu deixei por 30 minutos, mas o tempo, né, é relativo por conta aí do forno de cada pessoa. Eu deixei 30 minutos. Esse pão, gente, ele dura por 1 semana, tá? É diferente de pão de mercado, que tem uma durabilidade aí muito maior, porque tem muita coisa, né? Muitos conservantes usados nesses pães. Em breve eu vou fazer um vídeo fazendo pão 100% integral, tá? Sem nada aí de farinha branca, que também fica gostoso, mas fica um pão bem mais pesado. Então, já se inscreve aqui no canal para não perder. Agora eu vou cortar uma fatia para vocês verem a consistência desse pão. Ficou muito fofinho, muito macio. Apesar dele ser, de sua grande maioria,
em farinha integral. Ficou bem fofinho, ficou bem macio, bem fofinho, gente, uma delícia. Façam e comentem aqui o que vocês acharam. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado da receita. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.